Você já se perguntou por que algumas das mentes mais brilhantes da história pareciam evitar festas, encontros sociais e até mesmo amizades próximas? Por que figuras como Nikola Tesla, Isaac Newton ou Emily Dickinson preferiam a solidão ao invés da companhia de outras pessoas? Existe uma conexão real entre inteligência elevada e a tendência ao isolamento social? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais perspicazes do século XIX, acreditava firmemente que sim. Para ele, quanto mais desenvolvido o intelecto de uma pessoa, maior seria sua necessidade de afastamento da sociedade. A solidão, escreveu ele, é o destino de todas as mentes excepcionais. Mas será que Schopenhauer estava certo? Ou essa filosofia pessimista era apenas uma justificativa sofisticada para sua própria dificuldade em se relacionar com os outros? O que podemos aprender com esse pensamento aparentemente radical sobre nossas próprias vidas sociais e nossa busca por significado em um mundo cada vez mais conectado, porém espiritualmente vazio? Hoje, vamos mergulhar nas ideias desse controverso filósofo alemão para entender por que, segundo ele, as pessoas verdadeiramente inteligentes tendem a evitar a vida social. E o mais importante, como podemos aplicar essas reflexões em nossa própria jornada de autoconhecimento, independentemente de sermos introvertidos ou extrovertidos por natureza? A visão de Schopenhauer sobre a sociedade. Para compreender por que Schopenhauer acreditava que as mentes brilhantes preferem a solidão, precisamos primeiro entender como ele enxergava a sociedade humana. E suas observações, mesmo tendo sido feitas há quase 2 séculos, continuam surpreendentemente relevantes. Schopenhauer via a sociedade como um grande teatro, onde cada indivíduo desempenha um papel predeterminado. As interações sociais, segundo ele, raramente são genuínas, são performances cuidadosamente ensaiadas, onde as pessoas se apresentam não como realmente são, mas como acreditam que devem ser vistas pelos outros. A chamada boa sociedade, escreveu ele, impõe todo tipo de exigências, inflige misérias e, afinal, revela-se como uma companhia maçante, frívola e, em sua maioria, constituída por pessoas bem medíocres. Em outras palavras, Schopenhauer acreditava que a maioria das interações sociais é governada por convenções vazias, repletas de pequenas hipocrisias e conversas superficiais. As reuniões sociais raramente oferecem espaço para discussões profundas ou troca genuína de ideias. Em vez disso, são dominadas por fofocas, opiniões pré-fabricadas e a constante necessidade de impressionar os outros. E aí está o primeiro grande problema para pessoas intelectualmente desenvolvidas: elas percebem essa superficialidade com uma clareza que a maioria não consegue ou não deseja enxergar. Enquanto a pessoa comum pode se sentir confortável e até mesmo prosperar nesse ambiente de aparências, alguém com uma mente mais profunda e analítica se sente sufocado e frustrado. Imagine assistir a um filme ruim onde todos ao seu redor parecem genuinamente encantados com o que veem. Você percebe os furos no roteiro, as atuações forçadas, os clichês intermináveis, mas todos aplaudem entusiasticamente. Essa desconexão entre sua percepção e a da maioria é precisamente o que Schopenhauer acreditava que as pessoas inteligentes experimentam constantemente na vida social. Quanto mais alguém tem em si mesmo, afirmava Schopenhauer, menos precisa do mundo exterior, e menos os outros significam para ele. Esta não é uma visão arrogante, mas uma constatação: quem possui uma vida interior rica encontra menos necessidade de buscar estímulo constante na companhia de outras pessoas. Para Schopenhauer, o verdadeiro pensamento profundo só pode ocorrer na solitude. Quando estamos sozinhos, podemos finalmente escutar nossos próprios pensamentos sem a distração constante das opiniões alheias, do burburinho social e da necessidade de manter aparências. A inteligência elevada requer espaço para respirar, e a sociedade raramente oferece esse espaço. O abismo intelectual. Imagine tentar explicar física quântica para alguém que mal concluiu o ensino fundamental. Ou discutir as nuances de Shakespeare com quem nunca leu um livro por prazer. Essa dificuldade de comunicação representa um segundo fator crucial na teoria de Schopenhauer, o abismo intelectual. Segundo o filósofo, pessoas com inteligência superior enfrentam um dilema fundamental: quanto mais desenvolvido seu intelecto, menor o número de pessoas capazes de acompanhar seu pensamento ou oferecer conversas estimulantes. Este não é um problema de arrogância,
mas de diferença de interesses, preocupações e capacidades. Nada separa as pessoas tanto quanto um real abismo intelectual, escreveu Schopenhauer. As pessoas comuns encontram entretenimento em qualquer lugar, mas o homem de talento superior depende inteiramente de sua própria riqueza interior para seu entretenimento. Esse abismo cria um isolamento inevitável. Alguém com interesses profundos em filosofia, ciência, arte ou literatura frequentemente descobre que suas tentativas de compartilhar essas paixões são recebidas com indiferença, incompreensão ou até hostilidade. Aos poucos, essa pessoa aprende que é mais satisfatório explorar esses interesses sozinha do que tentar forçar conversas que só geram frustração mútua. Albert Einstein expressou esse sentimento quando disse: "É estranho ser conhecido por todos e ainda assim, ser tão solitário." Mesmo sendo amplamente celebrado, Einstein frequentemente se sentia isolado porque poucas pessoas realmente compreendiam seu trabalho ou compartilhavam sua visão de mundo. Da mesma forma, o matemático Paul Edges, conhecido por suas brilhantemente contribuições fundamentais para a teoria dos números, vivia uma vida nômade e solitária, devotada quase exclusivamente à matemática. Para ele, as relações humanas comuns pareciam secundárias comparadas ao prazer e à significância de resolver problemas matemáticos complexos. Este não é apenas um problema de comunicação, mas de interesses fundamentalmente diferentes. A pessoa comum, segundo Schopenhauer, preocupa-se principalmente com assuntos práticos e imediatos: dinheiro, status social, bens materiais, aparências, entretenimento passivo. A pessoa intelectualmente superior, por outro lado, é atraída por ideias abstratas, questões filosóficas, beleza artística e busca por conhecimento que transcende o imediato. Quando esses dois mundos colidem, o resultado é frequentemente frustração. Como Schopenhauer observou, os outros podem fornecer entretenimento, mas não companhia. A tirania do ruído social. Há ainda um terceiro elemento na equação de Schopenhauer: o impacto do ruído social na qualidade do pensamento. Para ele, a sociedade não é apenas superficial ou intelectualmente limitada, é ativamente disruptiva para o pensamento profundo. Uma inteligência elevada tende a tornar o homem insociável, escreveu ele, não apenas pela falta de pares intelectuais, mas porque o constante burburinho social interfere na capacidade de pensar com clareza e profundidade. Schopenhauer argumentava que as mentes superiores são naturalmente mais sensíveis às impressões externas. Elas absorvem e processam informações com maior intensidade e profundidade do que a média das pessoas. Consequentemente, são também mais facilmente sobrecarregadas pela estimulação social excessiva. Pense em como você se sente após uma festa barulhenta ou um dia repleto de reuniões. Para muitas pessoas, essa fadiga social é temporária. Para alguém com uma mente mais analítica e sensível, pode ser paralisante. O pintor Vincent van Gogh frequentemente se retirava da sociedade para trabalhar em isolamento. Em suas cartas ao irmão Theo, descrevia como o contato social excessivo deixava mentalmente exausto, incapaz de acessar a criatividade que fluía livremente quando estava sozinho. Nikola Tesla, cujas invenções revolucionaram nosso uso da eletricidade, era notório por seu desconforto em situações sociais. Ele desenvolveu hábitos excêntricos, como usar luvas para evitar o contato físico e jantar sozinho todas as noites precisamente às 20 horas. Para Tesla, a solitude não era apenas uma preferência, era uma necessidade para seu processo criativo. O que Schopenhauer percebeu foi que essa sensibilidade aumentada não é uma fraqueza, mas uma característica intrinsecamente ligada à capacidade de pensamento original. As mesmas qualidades que permitem a alguém perceber conexões que outros não veem, ou pensar além das convenções estabelecidas, também tornam essa pessoa mais vulnerável à sobrecarga sensorial e social. A solidão oferece ao homem intelectualmente elevado uma dupla vantagem, argumentava Schopenhauer. Primeira, estar consigo mesmo, e, segunda, não estar com os outros. Esse distanciamento não é mera misantropia, mas uma forma de autopreservação mental necessária para quem valoriza o pensamento claro e independente. A armadilha do conformismo. Um quarto aspecto fundamental na teoria de Schopenhauer sobre por que pessoas inteligentes evitam a vida social diz respeito à pressão de conformidade que a sociedade exerce sobre os indivíduos. Na medida em que o indivíduo pertence à sociedade, sua individualidade é cancelada, observava o filósofo.
Em outras palavras, a vida social exige comprometimentos, adaptações e frequentemente a supressão de nossas características mais singulares. Para alguém com pensamento independente, essas pressões de conformidade são particularmente opressivas. A pessoa inteligente percebe rapidamente que expressar opiniões não convencionais, questionar pressupostos aceitos ou simplesmente pensar de maneira diferente muitas vezes leva à rejeição social. Friedrich Nietzsche, que foi profundamente influenciado por Schopenhauer, desenvolveu ainda mais essa ideia. Ele argumentava que a sociedade é fundamentalmente hostil à excepcionalidade. O que não me mata, me fortalece, escreveu ele, referindo-se em parte à pressão social para reprimir o pensamento original. O resultado é um dilema angustiante: conformar-se e sentir-se intelectualmente sufocado, ou manter a independência de pensamento e arriscar-se ao isolamento social. Emily Dickinson, uma das maiores poetas americanas, escolheu o isolamento quase completo. Nos últimos anos de sua vida, raramente saía de seu quarto, comunicando-se com visitantes através de uma porta entreaberta. Esse isolamento extremo permitiu-lhe desenvolver uma voz poética radicalmente original para sua época, uma voz que provavelmente teria sido silenciada pelo conformismo social se ela tivesse escolhido um caminho mais convencional. De modo semelhante, o filósofo Henry David Thoreau retirou-se deliberadamente da sociedade para viver 2 anos em uma cabana isolada às margens do Lago Walden. Sua experiência resultou em um dos mais influentes tratados sobre individualismo e simplicidade voluntária. A maioria dos homens, escreveu ele, leva vidas de silencioso desespero. Para Thoreau, como para Schopenhauer, esse desespero era em grande parte resultado da conformidade social forçada. A pessoa intelectualmente desenvolvida, segundo Schopenhauer, sente essa pressão de conformidade com particular intensidade. Não apenas percebe as contradições e hipocrisias das convenções sociais, mas também valoriza sua própria individualidade de pensamento suficiente para protegê-la, mesmo ao custo do isolamento. A libertação pela solidão. Até agora, discutimos principalmente os fatores negativos que, segundo Schopenhauer, levam pessoas inteligentes a evitar a vida social: a superficialidade das interações, o abismo intelectual, a sobrecarga sensorial e a pressão de conformidade. Mas há também um aspecto positivo fundamental: a solidão oferece uma liberdade que a vida social raramente permite. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho, escreveu Schopenhauer. Na sociedade, ele é forçado a sacrificar uma grande parte de si mesmo para adaptar-se aos outros. Esta é talvez a percepção mais profunda do filósofo sobre o tema. A solidão não é apenas um refúgio contra os aspectos desagradáveis da socialização, mas um espaço onde podemos experimentar um tipo de liberdade e autenticidade impossível de alcançar na presença constante dos outros. Na solidão, estamos livres do julgamento alheio, das expectativas sociais, da necessidade de nos explicarmos ou justificarmos. Podemos seguir nossos pensamentos aonde quer que eles nos levem, sem medo de parecer estranhos, ofensivos ou incompreensíveis. Podemos abandonar as máscaras sociais que usamos, muitas vezes inconscientemente, e encontrar nosso verdadeiro eu. Para Schopenhauer, essa liberdade é especialmente preciosa para as mentes superiores, pois permite que suas ideias se desenvolvam sem a constante interferência de opiniões alheias e convenções estabelecidas. Quanto mais elevado o intelecto, maior a dor, observou Schopenhauer, reconhecendo que a percepção aguçada das mentes brilhantes frequentemente traz sofrimento em um mundo que não compartilha essa sensibilidade. A solidão oferece um refúgio desse sofrimento, um espaço onde a mente superior pode finalmente existir sem as máscaras e compromissos que a sociedade exige, onde pode pensar sem interferência externa, onde pode ser verdadeiramente autêntica. A pessoa superior encontra-se tão confortável na solidão quanto a pessoa comum na sociedade, concluiu Schopenhauer. Um pensamento que nos convida a reconsiderar nossos próprios medos do isolamento e nossa relação com a vida social. A distinção entre solidão e isolamento. É crucial fazer uma distinção importante que o próprio Schopenhauer reconhecia: há uma diferença fundamental entre solidão escolhida e isolamento forçado. A solidão que Schopenhauer celebrava não era a separação completa de toda a companhia humana, mas sim um estado em que o indivíduo mantém sua independência intelectual e emocional, escolhendo conscientemente quando e como se envolver socialmente. Estar sozinho é o destino de todas as mentes excepcionais, escreveu ele,
às vezes lamentado, na maioria das vezes abraçado com alegria. A chave está na escolha, na intencionalidade. O isolamento completo e involuntário, por outro lado, pode ser profundamente prejudicial mesmo para as mentes mais brilhantes. O filósofo reconhecia que até mesmo as pessoas mais intelectualmente independentes precisam, ocasionalmente, da companhia de seus semelhantes. Precisamos de algum tipo de reconhecimento externo e intercâmbio com outros espíritos, admitiu Schopenhauer, mas a sociedade excessiva é não apenas desnecessária, mas prejudicial. A solidão saudável, portanto, não é misantropia ou reclusão patológica, mas um equilíbrio cuidadosamente calibrado, um estado em que o indivíduo participa da sociedade em seus próprios termos, retirando-se quando necessário para preservar sua integridade intelectual e energia criativa. Schopenhauer praticava o que pregava. Embora evitasse a vida social convencional, mantinha correspondência com outros intelectuais, publicava seus trabalhos e ocasionalmente jantava em restaurantes onde podia observar a humanidade à distância. Sua solidão era uma prática deliberada, não um exílio absoluto. O escritor Marcel Proust, cujo monumental Em Busca do Tempo Perdido foi escrito em quase completo isolamento, ilustra perfeitamente esse equilíbrio. Proust isolou-se fisicamente em um quarto forrado de cortiça para minimizar o ruído externo, mas manteve-se profundamente conectado à experiência humana através de sua memória, observação e correspondência escrita. A lição que podemos extrair é sutil, mas poderosa. A solidão que nutre o intelecto superior não é uma rejeição da humanidade, mas uma forma mais seletiva e intencional de conexão. Como Schopenhauer observou, a solidão é bem-vinda, benéfica e natural para aqueles cujas mentes são mais elevadas. Aplicando a filosofia de Schopenhauer no mundo moderno. Como podemos aplicar essas reflexões de Schopenhauer em nossa vida cotidiana no século XXI, um mundo radicalmente diferente daquele em que o filósofo viveu? Primeiro, é importante reconhecer que vivemos em uma era de hiperconectividade sem precedentes. Enquanto Schopenhauer podia simplesmente fechar sua porta para encontrar solidão, nós carregamos o barulho social em nossos bolsos, na forma de smartphones que nos mantêm perpetuamente acessíveis e expostos às opiniões, demandas e distrações dos outros. O filósofo certamente observaria que nossa capacidade de pensar profundamente e desenvolver ideias originais está sendo sistematicamente erodida por essa conectividade constante. Como ele escreveu, quanto mais um homem tem em si mesmo, menos ele precisa de influências externas, e menos os outros podem ser para ele. Portanto, a primeira aplicação da filosofia de Schopenhauer em nossa vida moderna seria o cultivo deliberado de períodos de desconexão digital, não apenas como uma pausa ocasional, mas como uma prática regular necessária para o verdadeiro pensamento original. Um segundo aspecto aplicável é o que poderíamos chamar de socialização seletiva. Em vez de aceitar o imperativo cultural de maximizar nossa vida social, podemos seguir o exemplo de Schopenhauer e escolher conscientemente nossas interações, priorizando aquelas que realmente enriquecem nosso desenvolvimento intelectual e pessoal. A socialidade de um homem, escreveu ele, está na razão inversa de seu valor intelectual. Mas isso não significa rejeitar toda a conexão humana, apenas ser mais intencional sobre com quem, como e quando nos conectamos. Para muitos de nós, isso pode significar ter menos amigos, mais relacionamentos mais profundos, participar de menos eventos sociais, mas interagir de forma mais significativa, falar menos, mas ouvir mais atentamente. Um terceiro aspecto relevante é o desenvolvimento do que Schopenhauer chamava de autossuficiência, a capacidade de encontrar satisfação e significado dentro de nós mesmos, independentemente de validação ou aprovação externas. A pessoa comum depende tanto dos outros e das coisas porque não possui nada interior, observava o filósofo. Desenvolver essa riqueza interior, através da leitura profunda, contemplação, artes, natureza ou práticas espirituais, torna-nos menos dependentes de estímulos sociais constantes para nosso bem-estar. A espiritualidade da solidão. Um aspecto frequentemente negligenciado do pensamento de Schopenhauer é a dimensão quase espiritual que ele atribuía à solidão. Para ele, o isolamento voluntário não era apenas uma questão de preferência pessoal ou conveniência intelectual, mas um caminho para uma forma mais profunda de autoconhecimento e conexão com o que ele chamava de vontade universal, a força metafísica subjacente à realidade.
Só na solidão um homem superior pode atingir a plena consciência de si mesmo, escreveu ele. Este é um pensamento profundamente espiritual que encontra paralelos em muitas tradições religiosas e filosóficas ao redor do mundo. Nas tradições contemplativas do cristianismo, o conceito de deserto, o afastamento voluntário da sociedade para encontrar Deus, ecoa a visão de Schopenhauer. São João da Cruz, o místico espanhol, descreveu a noite escura da alma como um período necessário de isolamento espiritual que precede a iluminação. No budismo, a meditação solitária é considerada essencial para o despertar espiritual. O próprio Buda deixou sua vida como príncipe e se retirou para a floresta em busca de iluminação. Paz vem de dentro, ensinou ele. Não a procure fora de si. O taoísmo, com seu conceito de wu-wei, não ação, igualmente valoriza o afastamento das distrações sociais como caminho para a harmonia com o Tão. Lao Tzu escreveu: o silêncio é uma fonte de grande força. Schopenhauer, profundamente influenciado pelas filosofias orientais, especialmente o budismo, via a solidão como um estado privilegiado onde podemos transcender as limitações do ego individual e acessar verdades mais profundas sobre a natureza da realidade. Na solidão, escreveu ele, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito, toda a sua grandeza, em suma, cada um se sente como realmente é. Esta dimensão espiritual da solidão oferece uma perspectiva importante para nossa discussão. Quando escolhemos nos afastar temporariamente da vida social, não estamos apenas preservando energia mental ou evitando interações superficiais, estamos potencialmente abrindo espaço para um tipo de conhecimento e experiência que transcende o puramente intelectual. O preço do isolamento. Seria incompleto e desonesto discutir a filosofia de Schopenhauer sobre a solidão sem reconhecer que há um preço a pagar por esse afastamento da sociedade. O próprio filósofo estava dolorosamente ciente dessa realidade. A solidão tem suas penas bem como seus prazeres, escreveu ele. Contudo, se a sociedade é o inferno natural do homem, a solidão absoluta seria, a longo prazo, um tormento tão grande que poucos conseguiriam suportá-la. Mesmo as mentes mais brilhantes e autossuficientes enfrentam desafios significativos quando escolhem um caminho de relativo isolamento social. O próprio Schopenhauer, apesar de defender a solidão, sofreu períodos de profunda melancolia e, ironicamente, buscava interações sociais em cafés e restaurantes, onde observava as pessoas de longe. Vincent van Gogh, cujo gênio artístico floresceu em isolamento, sofria terrivelmente com a solidão, como revelam suas cartas comoventes ao irmão Theo. Sua saúde mental deteriorou-se progressivamente à medida que seu isolamento se aprofundava, culminando em seu suicídio aos 37 anos. Emily Dickinson, apesar de escolher deliberadamente viver recluída, experimentou períodos de angustiante solidão, referindo-se em seus poemas à hora de chumbo, momentos de desespero existencial que a solidão por vezes intensificava. Esses exemplos nos lembram que, embora o isolamento possa nutrir o intelecto e a criatividade, também pode exacerbar vulnerabilidades psicológicas e privar-nos de conexões humanas essenciais para nosso bem-estar emocional. A neurociência moderna confirma isso. Os seres humanos são fundamentalmente criaturas sociais, com cérebros que evoluíram para buscar e valorizar conexões interpessoais. Estudos demonstram que o isolamento social prolongado pode aumentar o risco de depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e até demência. No entanto, isso não invalida a perspectiva de Schopenhauer. Ao contrário, sugere que precisamos encontrar um equilíbrio mais nuançado, reconhecendo o valor da solidão para o desenvolvimento intelectual e espiritual, mas também honrando nossa necessidade inata de conexão humana significativa. Como o próprio Schopenhauer reconheceu, é melhor arriscar-se a ser entediado ocasionalmente pela companhia dos outros do que ser constantemente entediado pela própria pessoa. Até mesmo esse defensor da solidão reconhecia que um certo grau de interação social é necessário para a sanidade e o bem-estar. Encontrando equilíbrio, a sabedoria prática. Como então podemos sintetizar todos esses insights de Schopenhauer em uma filosofia prática para a nossa vida moderna? Como encontrar o equilíbrio entre a necessidade de solidão para o pensamento profundo e nossa natureza fundamentalmente social? Primeiro, é importante abandonar a falsa dicotomia entre ser social ou antissocial.
A perspectiva de Schopenhauer nos convida a uma terceira via, socialização consciente e intencional, equilibrada com períodos significativos de solidão produtiva. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais, dizia Schopenhauer, mas isso não significa que devamos nos isolar completamente. Ao invés disso, podemos desenvolver o que poderíamos chamar de isolamento estratégico, períodos deliberados de recolhimento que nutrem nossa vida interior, alternados com interações sociais cuidadosamente escolhidas. Pense nisso como uma dieta para a mente. Assim como aprendemos a escolher alimentos nutritivos em vez de apenas seguir impulsos momentâneos, podemos aprender a selecionar nossas interações sociais com base em seu valor real para nosso crescimento e bem-estar, não apenas para preencher um vazio ou atender a expectativas externas. Aqui estão algumas práticas concretas inspiradas pela filosofia de Schopenhauer que você pode incorporar em sua vida cotidiana. Primeiro, estabeleça rituais diários de solidão. Mesmo que sejam apenas 30 minutos pela manhã ou à noite, reserve tempo para estar completamente sozinho com seus pensamentos. Sem telefone, sem TV, sem distrações. Como dizia Schopenhauer, os pensamentos só surgem do silêncio, e apenas no silêncio podem se desenvolver plenamente. Segundo, pratique o que podemos chamar de desintoxicação social. Periodicamente, afaste-se completamente das obrigações sociais por um dia ou fim de semana inteiro. Use esse tempo não para trabalhar ou se preocupar com pendências, mas para reconectar-se com sua própria mente. Leia, caminhe na natureza, pratique meditação, ou simplesmente deixe seus pensamentos vagarem livremente. Terceiro, cultive amizades de qualidade em vez de quantidade. Schopenhauer valorizava profundamente as raras conexões com pessoas que compartilhavam seus interesses intelectuais. Em vez de buscar uma ampla rede social, concentre-se em desenvolver relacionamentos significativos com pessoas que realmente estimulam seu crescimento. Como ele observou, raramente encontramos pessoas com quem podemos conversar sobre assuntos que ocupam nossa mente. Quarto, aprenda a estar confortavelmente sozinho em público. Schopenhauer frequentemente jantava sozinho em restaurantes, observando a humanidade à distância. Praticar atividades solo em espaços públicos, como ler em um café ou visitar um museu sozinho, pode oferecer um equilíbrio entre isolamento total e imersão social. A recompensa da solidão consciente. O que ganhamos, afinal, ao seguir esse caminho de equilíbrio entre a solidão nutriente e a conexão social seletiva? Segundo Schopenhauer, os benefícios são profundos e transformadores. Primeiro, recuperamos nossa autenticidade. Na solidão, as máscaras sociais que usamos, muitas vezes inconscientemente, começam a cair. Confrontamos nossa verdadeira natureza, com todas suas forças e fraquezas. Como escreveu Schopenhauer, estamos livres para ser nós mesmos apenas quando estamos sozinhos, assim, a solidão é o preço da grandeza. Segundo, desenvolvemos clareza mental. O espaço criado pela solidão permite que nossos pensamentos se desenvolvam completamente, sem a constante interrupção de opiniões externas. Quanto mais os homens leem, observava Schopenhauer, menos eles imitam a natureza, e menos eles veem com seus próprios olhos. A solidão nos permite recalibrar nossa percepção, distinguindo entre nossos próprios pensamentos e aqueles que absorvemos passivamente dos outros. Terceiro, cultivamos uma forma mais profunda de contentamento. Schopenhauer acreditava que a felicidade verdadeira não vem da busca por prazeres externos ou aprovação social, mas de uma harmonia interior que só pode ser desenvolvida através de autoconhecimento. A felicidade pertence àqueles que são suficientes para si mesmos, escreveu ele, pois todas as fontes externas de felicidade estão, por sua própria natureza, altamente incertas. Quarto, a solidão consciente nos liberta da tirania da opinião pública. Em uma era de mídias sociais e vigilância constante, nunca foi tão difícil, ou tão necessário, pensar verdadeiramente por si mesmo. Como Schopenhauer previu com notável precisão, a necessidade de agradar aos outros, de buscar sua aprovação ou temer sua censura, é uma prisão para a mente. Ao afastar-se periodicamente do burburinho social, criamos o espaço necessário para questionar premissas aceitas, formar nossas próprias conclusões e desenvolver uma bússola moral interna que não depende da aprovação externa. Conclusão: a coragem de estar sozinho.
Em um mundo que valoriza constantemente a conectividade, a visibilidade social e o networking como medidas de sucesso, a filosofia de Schopenhauer nos oferece um contraponto vital, um lembrete de que o crescimento intelectual e espiritual frequentemente ocorre precisamente nos momentos em que nos afastamos da multidão. Como ele escreveu, uma elevada inteligência é uma torre solitária de marfim, mas essa torre não é uma prisão, é um observatório de onde podemos ver mais longe e com maior clareza do que aqueles presos no burburinho da planície abaixo. A mensagem de Schopenhauer não é que devemos rejeitar completamente a sociedade, mas que devemos ter a coragem de resistir à sua gravitação quando ela ameaça comprometer nossa integridade intelectual ou nossa busca pela verdade. Como ele observou, não é o isolamento que é o problema, mas a incapacidade de estar confortavelmente sozinho. Nossa sociedade moderna, com sua conectividade incessante e seu medo do silêncio, tornou cada vez mais difícil cultivar essa capacidade. Estamos constantemente bombardeados por opiniões, notificações, atualizações, um fluxo interminável de ruído externo que dificulta ouvir nossa própria voz interior. Talvez seja por isso que as ideias de Schopenhauer sobre a solidão parecem mais relevantes hoje do que eram em sua própria época. Em um mundo que parece conspirar contra o pensamento profundo e a contemplação silenciosa, sua defesa da solidão soa como um ato de resistência revolucionária. O verdadeiro teste de uma mente independente, sugere Schopenhauer, não é sua capacidade de argumentar brilhantemente ou impressionar os outros com conhecimento, mas sua disposição para seguir seus próprios pensamentos mesmo quando isso significa caminhar sozinho. Como ele escreveu em um de seus momentos mais inspiradores, um homem pode ser si mesmo apenas enquanto está sozinho, no momento em que ele se relaciona com os outros, ele deixa, em maior ou menor grau, de ser ele mesmo, para se tornar o que os outros esperam que ele seja. A solidão, nessa perspectiva, não é um fardo a ser suportado, mas um privilégio a ser valorizado, um espaço sagrado onde podemos finalmente remover as máscaras que usamos para os outros e confrontar quem realmente somos. O filósofo que muitos consideravam misantropo nos deixa, assim, com uma visão surpreendentemente esperançosa, que ao aprender a estar verdadeiramente sozinhos, nos tornamos mais capazes de estar autenticamente presentes quando escolhemos estar juntos. E você, já encontrou o equilíbrio entre solidão e conexão em sua própria vida? Reconhece em si mesmo essa tendência a buscar momentos de isolamento para processar seus pensamentos mais profundos? Ou talvez esteja apenas começando a perceber o valor do afastamento social estratégico para seu próprio desenvolvimento. Se esse conteúdo provocou reflexões que ressoaram com você, gostaria de pedir algo importante. Se você acredita que outros também poderiam se beneficiar dessas ideias sobre solidão, inteligência e autenticidade, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar dessa mensagem hoje. Deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essa reflexão através dos algoritmos, e se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho. Obrigado por dedicar este tempo para uma reflexão mais profunda. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa busca compartilhada por sabedoria, propósito e autenticidade em um mundo que tão frequentemente nos encoraja ao contrário.